Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu trouxe um vídeo que vocês me pediram muito, tanto aqui nos comentários de outros vídeos, quanto lá no Instagram também, se você não me segue, @NataliaPortel, que é pra vir falar um pouquinho mais pra vocês sobre os livros de não ficção que eu gosto. Você me segue aqui um tempo, sabe que eu gosto de mesclar, principalmente quando eu tô lendo mais de um livro por vez. Eu normalmente leio um de ficção, um de não ficção, e aí eu vou conseguindo ter mais de uma leitura por vez e variando também. E por mais que agora eu esteja lendo bastante livro de ficção, eu ainda tenho muitos livros de não ficção que são favoritos. Então eu trouxe pra cá uma listinha dos meus livros de não ficção queridinhos, e eu deixei pro final os meus favoritos da vida. Assim, que eu leria 500 vezes, que eu indico pra todo mundo. Então fica até o final do vídeo, deixa um comentário, deixa um like, se inscreve no canal, isso vai me ajudar muito. Você não faz ideia. Ai, Nath, mas eu não sei o que comentar. Comenta um emoji, qualquer emoji, o emoji que você mais usa. Sei lá, manda um check, manda um livrinho, manda um coração. Assim eu vou saber que você assistiu, que você viu meu recado, que você gostou. Mesmo sem saber o que comentar, comenta um emoji que eu já vou ficar muito feliz, certo? Então bora lá. O primeiro deles eu li esse ano, ou ano passado, que é Em Busca de Mim, da Viola Davis. E eu simplesmente amei esse livro. Eu confesso que eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ler livro de biografia. Na verdade, eu tenho uma certa dificuldade com biografias no geral. Acho que é a parte da não ficção que eu mais tenho dificuldade pra ler, sabe? E esse livro da Viola, justamente por eu não ter o costume de ler biografias, eu confesso que eu fui com um pezinho atrás, mas eu gosto tanto da atriz que eu queria saber mais um pouquinho sobre a vida dela, sabe? Eu já acompanhei tantos trabalhos e eu queria saber como foi os bastidores, como foi a vida dela, como foi crescer, como são os pensamentos, sabe? Que ela tem sobre a vida, enfim. E isso é muito raro pra mim, porque eu não tenho essa proximidade, sabe? De fã com muitos famosos, assim. Eu costumo até dizer que eu não tenho um ídolo, assim, porque não tem ninguém que eu ache maravilhoso e que, sabe? Que seja tudo isso, assim. Eu vejo que muitas pessoas têm, mas eu confesso que eu não tenho nenhum ídolo. Eu tenho pessoas que eu admiro bastante, mas nenhum ídolo, assim, nesse nível, sabe? Acredito que é por isso que os livros de biografia são tão difíceis pra mim, mas esse livro da Viola, sim, perfeito. Eu adorei o jeito dela de pensar, adorei como ela foi construindo a história e como ela foi totalmente verdadeira, sabe? Com os sentimentos dela. Achei que foi um passo muito importante pra mim nesse gostar de alguém como admiração, assim, sabe? Então foi um livro que eu gostei bastante, dei 5 estrelas, indico. Eu não estou com ele aqui porque eu emprestei, já tô falando, mãe, pelo amor de Deus, leia esse livro porque ele é maravilhoso. Outro livro que é meio biográfico, mas eu acho que ele é muito mais de autoconhecimento, assim, e de uma força feminina sobrenatural do que biografia, que eu também emprestei, inclusive, mas vocês já me viram falando dele aqui. Vou deixar o vídeo que eu falei basicamente só sobre ele aqui na descrição e também nos cards, que é o livro Indomável, da Glennon Doyle. Esse livro tem muitas nuances, a gente vê a Glennon falando sobre a vida dela, sobre sexualidade, sobre ter filhos, sobre a vida de uma mulher hoje em dia. E tem muitas questões sociais sobre sexualidade, sobre espiritualidade, muitos questionamentos que eu também já me vi fazendo, sabe? Como uma mulher adulta. Então, foi um livro que eu me identifiquei muito, eu marquei várias coisas e eu também sempre indico pra vocês. Eu falo muito mais sobre esse livro, pontuo várias coisas que eu achei interessante nesse outro vídeo, mas é um livro que eu acho que toda mulher deveria ler, sabe? Mesmo se você não quer ser mãe, mesmo se você não tem um relacionamento homoafetivo, enfim, eu acredito que essa leitura é pra qualquer mulher que queira se reencontrar, queira se sentir mais acolhida, sabe? Então, fica aqui a indicação também, é um livro 5 estrelas que eu amei. Também tá emprestado, porque, né, eu sou desse tipo. Quando eu amo o livro, eu empresto. Eu nunca mais vejo o livro. O próximo é o Talvez Você Deva Conversar com Alguém, da Lori Gottlieb. É muito difícil falar esse sobrenome. Esse é um livro onde a gente vai acompanhar a Lori, que é terapeuta, e a vida dela acontecendo, e ela fazendo terapia também. Então a gente vai acompanhar todas as dores, situações e emoções dos pacientes dela. Pacientes, né? Porque tem todo um sigilo, enfim, de psicólogo e paciente, enfim. Mas vai mostrar o próprio processo dela de terapia, de autoconhecimento, da busca por respostas, da busca por
auxiliar da melhor forma os pacientes dela. Então a gente vê muitas e muitas e muitas questões. É um livro denso, tá? Ele é um pouquinho grande. Tem quantas páginas? Quase 400 páginas, tá? Então a gente tem um livro bem denso, com muitas questões sendo abordadas. A gente vai ver muitas conversas sobre luto, sobre depressão, ansiedade. É muito complexo, mas é um livro que, assim, resume muitas jornadas terapêuticas, sabe? Muitas jornadas que até eu mesma passei algumas dessas, e foi muito interessante ver a visão de outras pessoas passando por esse processo, como elas lidam com a terapia, como que é a visão de uma terapeuta, sabe? É um livro muito bom. Se você não tem acesso à terapia, ou se você gostaria de fazer, mas não sente muita confiança, enfim, é um livro que pode te abrir os olhos para esse mundo, né? Para psicologia no geral, e eu acho que a partir dele você vai se sentir, né, impulsionado a buscar um psicólogo, uma psicóloga para te acompanhar, porque tem muitas coisas aqui e muitas coisas na nossa vida que se entrelaçam, sabe? Então, fica aqui a indicação de mais um livro 5 estrelas de não ficção que eu amo. O próximo é sobre a escrita do Stephen King. E, gente, se eu falar que esse é o único livro do Stephen King que eu gosto, vocês vão ficar chateados comigo? Eu já li muitos livros dele, já tentei, né, gostar da escrita dele para história de ficção, mas não curti. Mas esse livro sobre a escrita, sobre o processo dele, como ele encara a criação no geral, é fascinante. Esse livro é muito bom, inclusive eu tô louca pra ler de novo. Eu li já faz uns 5 anos, eu acho, ou mais, acho que já faz uns 5 anos, e eu queria reler, sabe? Porque foi um livro que eu gostei bastante, ainda tenho muitas lembranças dele e de vários ensinamentos. Eu li no Kindle, então tenho muitas anotações, enfim, salvas aqui no meu Kindle e no meu aplicativo. E é muito curioso pensar que esse foi o único livro do Stephen King que eu gostei, sabe? Um livro de não ficção. E é um livro que eu sempre recomendo para pessoas que gostam de escrita, para pessoas que gostam de entender como é a criação de um livro, como que é toda essa parte da inspiração, da criação, das técnicas. Achei um livro excepcional e eu tenho muita vontade de reler, inclusive. Então, vou deixar aqui minha indicação para vocês também. Esse próximo livro é um livro Mostre o Seu Trabalho, do Austin Kleon. Ele é o mesmo escritor de Roube como Artista e Siga em Frente, se não me engano são esses os títulos. São 2 livros que eu não curti muito, mas eu acho que Mostre o Seu Trabalho falou diretamente comigo, porque essa é uma parte que eu tenho muita dificuldade, muita. Eu tenho muita dificuldade em mostrar aquilo que eu crio, sabe? Então esse livro me abriu os olhos para muitas coisas, assim, que eu não estava fazendo, que eu não estava praticando. Fiz várias anotações e eu curti muito a leitura justamente por isso. Eu acho que por ter falado diretamente comigo. Eu não tenho dificuldade na hora de criar, na hora de me inspirar, enfim. Eu tenho muita dificuldade na hora de mostrar essa criação pro mundo. Ou na hora de me vender, ou vender os meus projetos, enfim. Esse foi um livro que me ajudou muito, eu também li faz uns 5 anos, mais ou menos, e eu sempre indico, é um livro bem curtinho, você lê rapidinho, e tem muitos ensinamentos maravilhosos, que dá pra salvar, que dá pra anotar, dá pra reler sempre que você quiser também. Então fica aqui mais uma indicação de um livro 5 estrelas, não ficção, que eu amo. Não tinha como eu fazer um vídeo de não ficção, falando sobre os livros que eu gosto, sem falar dela, a rainha Brené Brown. E o livro que eu venho indicar é o mais famoso, A Coragem de Ser Imperfeito. Eu confesso que a primeira vez que eu li esse livro, há uns 6 anos, 7 anos mais ou menos, que foi uma época que eu li muito não ficção, basicamente não li livro de ficção nessa época, ali em 2017, 2018. E esse livro da Brené Brown, a primeira vez que eu li, eu não curti tanto. Eu achei meio igual, sabe? Eu acho que eu tava numa vibe onde eu tava lendo muitos livros sobre o mesmo assunto, que pra mim ele era só mais um. E aí depois passou um tempo e eu tentei de novo e eu amei essa leitura. Foi um livro que eu amei ler, que me refrescou os aprendizados que eu já tinha. E o que eu mais gostei, o que eu mais lembro nesse livro é dela apresentar exemplos e situações da própria vida dela pra exemplificar algumas coisas, sabe? E se eu não me engano, tem um talk show dela na Netflix, que é exatamente sobre isso, sobre esse livro, A Coragem de Ser Imperfeito. Ela fez um talk show, é um pouquinho divertido e tal, e um pouquinho mais curto do que o livro, caso você não queira ler, tem essa opção de você assistir, e tem alguns dos maiores ensinamentos do livro também nesse talk show, recomendo assistir, mas é um livro que todo mundo fala bem, e depois da minha segunda tentativa eu comecei a assinar embaixo.
Próximo livro é As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, escrito pelo mestre zen budista Haemin Sunim. E esse é um mini livro, se vocês verem, ele é bem pequenininho assim, mas ele tem muitas coisas maravilhosas. Ele não é um livro de história nem nada do tipo, mas ele tem vários capítulos sobre vários assuntos que permeiam essa parte do descanso, do reencontro com você mesmo, enfim. Então, como a gente pode ver aqui, por exemplo, o capítulo 1 é descanso. E ao longo do livro físico tem várias imagens, sabe? Coloridas assim. É um livro muito bonito e com pequenos textos. Nesse livro ele fala bastante sobre meditação, sobre presença. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, sobre como focar sua atenção no momento presente, sem ficar se distraindo e olhando o celular o tempo todo e sempre tendo alguma coisa para fazer, ao invés de lidar com seus próprios sentimentos e pensamentos, sabe? Sei que você sabe do que eu tô falando. Esse é um ótimo livro para você ter essas reflexões, assim. Então ele fala bastante sobre isso, sobre emoções, sobre atenção, sobre se amar, amor próprio. É um livro muito bonito, assim. Fala bastante sobre relacionamentos também. Ele conta um pouco da própria vida, sobre amor, sobre o que a gente dá, o que a gente recebe. Enfim, é um livro muito bonito, com várias artes muito lindas. E, por exemplo, a arte de manter um bom relacionamento. Enfim, é um livro que eu recomendo, sabe? É um livro pra ter na cabeceira da cama e ler um pouquinho, sabe? Às vezes. Que, são pequenas partezinhas, normalmente. Tem algumas partes que ele fala sobre a experiência dele, tem algumas partes assim que são tipo sabedorias. Fica aqui a indicação, eu adoro esse livro. Se você também quer ter essas inspirações e acalmar um pouco mais nesse mundo frenético, tá aqui um ótimo começo. Próximo livro que eu também li há um tempinho e eu amo, Eu Sou as Escolhas que Eu Faço, da Ellie Luna. Se eu não me engano, esse livro tá sendo relançado. Eu não sei se é a versão física que tá sendo relançada, se eu não me engano mas eu li em e-book e eu simplesmente amei. E como o próprio nome diz, né, vai falar sobre escolhas, sobre determinação, sobre como encarar a vida, como escolher, como viver no papel de adulto. Fala muito também sobre seguir seus sonhos, como dar ouvido àquilo que você quer, como entender aquilo que você quer, sabe? Às vezes a gente chega num ponto da vida que a gente fala, o que eu faço agora? Eu não sei o que eu quero. Eu não sei quais são os meus sonhos mais. O que eu tenho que fazer? Qual o próximo passo? Então, acho que esse é um livro que me auxiliou muito nisso e me guiou de muitas formas. Eu tenho muitas e muitas e muitas anotações. Fala muito sobre trabalho, sobre arte no geral, sobre como a gente precisa encontrar o nosso caminho e que às vezes o caminho que a gente acha que é muito perfeito, muito delineado, assim, sabe, na nossa frente, provavelmente não é o nosso caminho. Enfim, tem muitos ensinamentos, muitas coisas nesse livro. Eu recomendo a leitura caso você queira. Se eu não me engano, tem a versão física agora e eu quero comprar essa versão física para reler porque foi um livro que eu gostei bastante. Então fica aqui a indicação de mais um livro 5 estrelas que eu gostei bastante e é também de não ficção. Vou deixar o link aqui embaixo também. Agora entramos na área de um escritor específico que eu gosto muito de 2 livros. Então vou falar do que eu menos gosto e depois o que eu mais gosto. Mas os 2 são 5 estrelas, então assim, não sei se tem um que eu menos gosto e mais gosto, sabe? Estou falando de Eckhart Tolle, que o primeiro livro que eu quero falar aqui pra vocês é O Novo Mundo. Esse é um livro que vai tratar muito da nossa experiência e do que a gente entrega para a sociedade e para o mundo no geral. O que a gente veio fazer aqui. Fala bastante também sobre religião, afinal o Eckhart Tolle, ele tem uma pegada um pouco mais espiritualizada, podemos dizer, nos livros dele, mas ele fala de uma forma tão simples, não é algo muito ligado à religião, é algo mais intrínseco, sabe? A quem nós somos como seres humanos, como a gente contribui para a sociedade, para ela ser o melhor possível e o que a gente pode fazer aqui e agora para transformar isso em um novo mundo. Ele vai falar muito sobre nosso corpo físico, sobre nosso ego em relação ao mundo e outras pessoas à nossa volta. Essa busca descontrolada por mais e por melhor, sem medo das consequências do que pode vir com essa busca. Essa identificação cada vez maior com coisas materiais, enfim. Então, eu acho que é um livro que me abriu muito a cabeça, me fez ter muitos pensamentos pensantes.
E eu recomendo bastante também. É um livro muito especial, que eu tenho muito carinho. Mas eu confesso que O Poder do Agora é o meu favorito. O Poder do Agora é na mesma pegada desses outros que eu já comentei, que vai falar muito sobre presença, sobre atenção plena, sobre meditação, sobre quem nós somos inteiramente, assim, sem essas muitas camadas sociais e do que esperam que a gente seja. Foi um livro que, quando eu li, fez minha cabeça explodir. Simplesmente, de coisas que eu nunca tinha parado pra pensar, nunca parei pra pensar que eu não tava vivendo no momento presente, eu tava sempre ou no futuro ou no passado. E aí quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus, pode crer, é isso. Eu comecei a ficar muito mais atenta a mim mesma, ao momento atual, sabe? É claro que é treinamento, né? Como sempre, a nossa cabeça sempre tá em diversos momentos. Então, foi um livro, assim, que abriu a minha mente, abriu meu coração, abriu minha vista pro mundo que eu estou vivendo e pro momento presente, assim. Então, vale muito a pena a leitura. Tá aí outro livro que eu quero ler de novo, porque tenho certeza que eu vou amar de novo, mas eu quero ter ele físico, sabe? Eu quero fazer anotação, quero... Enfim, eu li em e-book também, mas eu quero ter ele um pouquinho mais presente, assim. Ter ele por perto, pra estar sempre relendo, revisitando anotações, porque esse é um livro perfeito, perfeito. Próximo livro, ele tem essa capinha feinha, mas ele tem uma nova capa agora também, se eu não me engano, que é uma rosa com branco e tal, que é Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. Bom, eu tenho a capa antiga, né, como vocês estão vendo. Você olha isso daqui e você fala, vixi, lá vem cagação de regra. É muito mais do que isso, esse livro. No subtítulo ele fala Como Despertar Ideias Positivas, Superar Doenças e Viver Plenamente. É um livro, assim, eu costumo dizer que esse livro é uma terapia ambulante, assim, que dá pra você levar pra qualquer lugar, porque ele vai tratar de tantos e tantos e tantos assuntos que é difícil até eu falar sobre o que é. Até aqui no final tem algumas coisas sobre doenças e, enfim, como isso se mostra no nosso corpo, sabe? Como algumas doenças podem ser emocionais também. E durante o livro a gente vai vendo algumas afirmações positivas também. E eu tenho, se eu não me engano, uma afirmação que eu recriei desse livro, que é a afirmação da minha vida, que é, se eu não me engano, eu já falei por aqui. Não sei se eu já falei aqui no canal, mas algo que eu sempre repito, tipo, quando eu tô comigo, ou quando eu tô com medo, ou quando eu só quero falar palavras boas pra mim, eu repito essa mesma frase, que é: eu sou protegida, guiada e amada. Tudo está bem no meu mundo. Eu acho que é uma frase que pode ser dita por qualquer um, independente da sua espiritualidade, do que você acredita, da sua religião, enfim. É uma frase que conforta o coração, sabe? Você não se sente sozinha. Então, eu recriei essa frase de uma passagem aqui desse livro. E é uma frase que eu tenho, assim, comigo e que eu amo. Eu acho que se eu relesse esse livro, teria muitas coisas que eu não concordaria. Principalmente na parte de doenças, de coisas do corpo e etc. Assim. Eu acho que algumas coisas sim podem ser emocionais, mas nem tudo é emocional como trata aqui. Então, eu acho que essa parte me incomodaria um pouco, mas no restante seria incrível essa releitura. Vai falar sobre relacionamento, sobre trabalho, sobre sucesso, prosperidade, pequenos novos começos, se abrir para a vida, para abundância, merecimento, resultados, não acreditar em todos os pensamentos, momentos de autorreflexão, criando mudanças, construindo o novo, o processo de se amar, enfim, é um livro bem completo. Eu indico, caso você queira ler e queira se inteirar um pouco mais nesse mundo. É um pouco mais espiritualizado esse aqui, tá? Então ele é um pouco mais good vibes. Então se você não gosta muito da vibe, muito good vibes, talvez não seja pra você. Mas ele também fala de várias coisas, da nossa família, de onde a gente vem, como a gente interpreta, a forma com que a gente viveu na nossa infância. Eu falei, é uma terapia ambulante, só que assim, com muitos toques good vibes. É isso. Mas eu gostei bastante na época. Eu acho que hoje eu não daria 5 estrelas, mas eu não consigo deixar de amar esse livro. Não consigo. É simplesmente um dos meus favoritos. E agora vem os meus 2 livros favoritos da vida. Da minha vida inteira. O primeiro é Hábitos Atômicos. Sim, eu já li, já reli. Ele continua todo marcado. Porque eu simplesmente amo esse livro. É um livro que vai falar sobre a nossa construção de hábitos, como os hábitos
funcionam na nossa mente. Tem muitas partes de neurociência no geral, assim. Mas é um livro, eu acho que mais focado para estudo, sabe? Tem várias coisas marcadas, tem muitos desenhos, assim, para explicar melhor algumas coisas. Mas o que eu mais gosto nesse livro, assim, é que ele é bem didático, sabe? Ele não parece um livro de neurociência todo complexo com nomes difíceis. Ele é um livro de simples entendimento, assim. Ele explica da onde surgem os hábitos, como que ele funciona no nosso cérebro, como que a gente faz para deixar um hábito ruim ir embora e colocar um hábito novo e bom pra gente. Por que que os hábitos às vezes são bons, às vezes são ruins? Como que o nosso cérebro interpreta isso? Afinal, ele não interpreta o que é bom, o que é ruim. Ele só usa o que é para satisfazer alguma necessidade. Então, gente, assim, é um livro muito complexo e é o melhor que eu já li sobre hábitos. Eu já li outros sobre hábitos. Eu tô lendo um, inclusive, que é o Bons Hábitos, Maus Hábitos. Ele é um pouco mais técnico do que esse aqui. Eu já li também O Poder do Hábito, que é um da capa amarela, assim, que é bem famoso. Eu já li alguns outros, deixa eu ver aqui, pra eu me relembrar. Eu já li também o Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, que também fala bastante sobre hábitos, mas esse não foi um 5 estrelas. Enfim, eu li alguns outros que eu não vou encontrar aqui agora, mas eu adorei ler mais sobre isso, entender um pouco mais. Eu acho que foi o livro mais completo e mais de fácil entendimento, sabe? Então fica aqui a indicação, caso você não tenha lido ainda e goste desse assunto de hábito, de produtividade, como acontece isso no nosso corpo, como criar isso e trazer para nossa vida, fica aqui a indicação. Esse livro é muito bom, real. Dá pra ver, né, que eu amei esse livro, tá todo marcado, olha aqui. Todo marcado, porque eu realmente amo esse livro. Eu já li 2 vezes e nas 2 vezes eu dei 5 estrelas, eu favoritei porque é maravilhoso. E o último livro, um dia que esse livro lançar no Brasil, eu vou ficar muito feliz, porque é meu livro favorito e não tem em português, que é o The Multi-Hyphen Method, da Emma Gannon. Esse é um livro que eu também li no Kindle, eu também li em e-book, porque, né, não tenho no Brasil bebidas. É um livro que ele vai falar muito sobre o mercado de trabalho e sobre como a gente se dedica ao trabalho e como isso pode mudar ao longo do tempo. Como a gente se prepara para isso? Eu acho que eu comecei a ler ele quando eu me encontrei com diversas funções. Tava fazendo e tinha feito já na minha vida muitas coisas. Então, sempre que eu me apresentava e falava da minha profissão, eu falava, tá, eu sou fotógrafa, eu também escrevo, eu também faço isso, também crio conteúdo, sabe? Quando você tem múltiplos hífens, que é basicamente o título do livro, quando você tem múltiplas funções e múltiplas especializações, eu comecei a questionar se isso era bom, se era ruim. Ao mesmo tempo eu achava que era um meu diferencial, porque eu tava sempre aprendendo, sempre acrescentando cada vez mais. E esse foi um livro que me abriu essa perspectiva, assim, de quanto isso é positivo e de quanto isso mostra o quanto eu tô aberta para as mudanças no mercado de trabalho. Então ele fala muito sobre a gente não precisar escolher uma coisa, sabe, para ser boa. A gente não precisa escolher uma coisa para dedicar as nossas vidas. A gente pode mudar. A gente pode nos dedicar a mais de uma coisa, ou em um período nos dedicar a uma coisa, depois em outro e tá tudo bem. E ela mostra dados, inclusive, que a maioria dos empregos que existem hoje em dia não existiam há um tempo atrás. Então, como a gente vai se moldar, como o mercado de trabalho vai crescer e continuar sendo algo interessante se os profissionais não conseguem se adequar, sabe? Ou não conseguem ser maleáveis o suficiente para acompanhar esse ritmo. Porque se cada vez mais está surgindo novos trabalhos, novas demandas, não tem por que a gente fazer uma coisa só e ficar nisso pro resto da vida, concordo? É um livro que vai falar muito sobre isso, assim, tem muitos tópicos, tem muitas reflexões. Eu simplesmente amo esse livro. E sobre o inglês dele. Esse é um livro em inglês que eu tenho inglês ali intermediário para avançado, acho fácil. Então é isso, é um intermediário para avançado. O que facilita nesse inglês é que ele não é um livro de ficção, então ele não vai ter nomes e situações muito diferentes ou ações muito diferentes, sabe? Palavras muito inutilizadas. Ele é um livro que dá pra você ler porque são palavras que a gente usa no dia a dia, assim. Se você tem dúvida se você vai conseguir ler esse livro ou não em inglês e você ficou interessado,
O que eu aconselho, tá? Pega uma amostra do Kindle. Ai, Nath, mas eu não tenho Kindle. Tem um aplicativo do Kindle, você pode pegar a amostra e ler. Ele vai ser o primeiro capítulo, se eu não me engano, as primeiras páginas. E aí você vê como que é o inglês. Se você gosta, se não gosta, se flui, se não flui. E aí você vê se conseguiria levar a leitura. Daí você compra o livro se você achar que tá ok. Isso é o que eu normalmente faço com livro em inglês. Eu pego a amostra, leio um pouquinho e falo, não vai rolar isso aqui. Que inglês difícil. Aí eu não compro. Se for mais fácil do que eu imaginei, daí eu vou lá e efetuo a compra. Mas é bom fazer esse testezinho antes, tá? Pega a amostra, não esquece. A amostra do livro, certo? Então fica aqui a indicação desses livros de não ficção que eu amo. Super recomendo a leitura deles, caso você se interesse. E se eu for lendo mais alguma coisa durante esse tempo, eu trago pra vocês. Eu confesso que estou numa fase mais de ficção e até de clássicos, podemos dizer, por incrível que pareça. É isso, eu acho que a leitura precisa ser assim, sabe? A gente vai mudando, a gente vai gostando e se interessando por outras coisas. E o nosso gosto também. Então, caso um dia você se interesse por livros de não ficção, livros sobre hábitos, sobre autoconhecimento, que eu gosto muito. Também temos biografia, né, como eu indiquei pra vocês. Muitos livros maravilhosos, vou deixar aqui na descrição também. Aproveita, se inscreve, deixa o like e comenta um emoji que você gosta mais. Certo? Eu vou adorar o seu comentário. Então é isso, eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!